E olha aqui, hein? A polícia suspeita que a paciente que morreu quando se preparava para um procedimento estético teve um choque anafilático. A gente te mostrou ontem essa história. O choque anafilático é uma reação do próprio organismo à anestesia, né? É uma alergia muito grave que pode sim matar. Na clínica, a vítima estava sendo atendida por uma biomédica, mas não havia um médico nem equipamentos necessários para socorrer a paciente quando há, por exemplo, uma complicação. O corpo da fotógrafa Roberta Correia, de 44 anos, foi velado e enterrado em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Roberta passou mal depois de ser anestesiada para fazer um procedimento estético. Os parentes acreditam que a biomédica não tinha preparo para lidar com o problema. Como que uma biomédica, né, não sabe fazer uma massagem cardíaca, não tem essa habilidade de prestar os primeiros socorros, pelo menos. Ainda segundo a prima da vítima, Roberta reclamou de calafrios antes de começar a convulsionar. A família acredita que nesse momento ela já precisava de socorro imediato. Para a Paola, os profissionais da clínica não souberam como agir, embora existisse um hospital a 350 metros de distância. Ela disse que ela não sabia o que era uma convulsão, então ela não imaginou que a Roberta estivesse convulsionando. A hora que a Roberta dormiu, ela viu a Roberta dormindo, ela não sabia disso. E foi aí que ela tomou a iniciativa de ligar para o SAMU, ao invés de colocar ela no carro, né, e já correr para o pronto-socorro. A polícia requisitou exames periciais e aguarda imagens das câmeras de monitoramento da clínica. Em nota, a prefeitura informou que a vigilância sanitária lacrou a sala onde o procedimento foi iniciado por constatar irregularidades no local. Foi para o ML, foi feita a autópsia para a gente saber exatamente, porque tem muito desencontro de informações, fala que foi um tipo de medicamento, depois fala que foi outro medicamento. Então tem essas dúvidas que a gente precisa, só agora com o laudo do ML a gente vai conseguir saber exatamente o que foi, né? Mas pelo que a gente tomou conhecimento foi um choque anafilático pelo excesso de anestesia. Roberta Correia pretendia fazer um procedimento conhecido como endolaser. A técnica consiste na introdução de um laser por baixo da pele do paciente, o que provoca a quebra de gordura e produção de colágeno na região. O resultado almejado é a diminuição de medidas sem aumento de flacidez. A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de São Paulo explica que a técnica do endolaser não é minimamente invasiva, como tem sido divulgado. Geralmente se associa uma anestesia local com sedação para áreas pequenas e, se for áreas grandes, no geral, deve ser feito em centro cirúrgico com um acompanhamento sempre de um anestesiologista. Procedimentos estéticos são cada vez mais procurados em clínicas de todo o Brasil, mas os riscos ainda são pouco discutidos nas consultas. Verificar se o profissional escolhido sabe lidar com as complicações e se o lugar está devidamente equipado é muito importante. No caso de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, esse aparelho desfibrilador e esse daqui de ventilação mecânica são fundamentais. Medicamentos nas doses certas também podem ser necessários. E sempre é importante verificar se o material usado foi esterilizado. A liberação para biomédicos realizarem procedimentos invasivos não é bem vista pelos médicos. Na Justiça, inclusive, tramita um processo que pede a suspensão dessa autorização em vários estados. O que é mais importante é saber se aquela pessoa que está se propondo a realizar esse tratamento, se ela tem capacidade, se ela tem formação, né, se ela é capacitada realmente para tratar uma complicação. Jedson é diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Segundo ele, somente médicos especialistas podem aplicar a anestesia geral e fazer a sedação de pacientes em centros cirúrgicos, justamente pelo risco das drogas administradas. Ele explica que mesmo a anestesia local envolve perigo. Os procedimentos, eles implicam em riscos e eu tenho que estar com todo o aparato para resolver a situação. Bom, teve uma parada respiratória, eu entubo, coloco no ventilador até que passe o efeito da medicação. Teve uma parada cardíaca, eu tenho que estar pronto para reanimar, eu tenho que estar pronto com todas as medicações para reverter aquele quadro. Então, esses conhecimentos todos são 3 anos de residência que a gente tem, no mínimo. A biomédica responsável pelo procedimento iniciado em Roberta deve ser ouvida hoje pela polícia.
Ela informou que a anestesia foi aplicada por uma profissional habilitada e que foi prestado socorro imediato a Roberta. É por isso que algumas pessoas preferem fazer todos esses procedimentos dermatológicos, estéticos, com um consultório médico, numa clínica médica, com um médico. Por quê? Numa clínica médica, com um médico, um profissional de medicina, ele tem mais condições de fazer o atendimento caso aconteça alguma intercorrência, caso algo dê errado. Não é sempre que dá errado, mas quando dá errado, um médico tem mais condições de atender. O Conselho Regional de Biomedicina informou que não tem registro de nenhuma irregularidade contra a profissional biomédica, vai abrir uma sindicância, vai apurar supostas infrações que tenham sido cometidas por ela, mas talvez nenhuma tenha sido cometida. Ela simplesmente não estava preparada e equipada para atender uma intercorrência.